E também nessa quinta-feira, Trump foi à internet para chamar o presidente do BC americano de tolo, mas dessa vez fez algumas ressalvas. Na rede social dele mesmo, a Truth Social, Trump disse, abre aspas, Powell atrasado demais? É um tolo que não tem a menor noção. Fora isso, eu gosto muito dele. Fecha aspas. Ele citou a queda dos custos de energia, falou da sua política tarifária e contestou qualquer aumento nos custos ou na inflação, acrescentando que, abre aspas, o exato oposto de atrasado demais. Fecha aspas. E mencionou até que quase não tem inflação hoje nos Estados Unidos e que, por isso, deveria cortar o juro. E o senhor, Mr. Too Late? O Jeremy Powell está olhando lá para o céu e está vendo aquele meteorozão chegando, pensando qual pedaço vai cair na minha cabeça, né? Vem meteoro. Não, porque assim, o meteoro está rondando, minha gente. Nós só não sabemos qual pedaço vai cair em qual país, né? O meteoro é o tarifaço, né? Como é uma coisa tão nova, então assim, o Powell disse isso ontem, nós tratamos disso aqui ontem, né? Eu não vou fazer nada preventivo, a incerteza é muito grande, né? A CNN, por exemplo, está acompanhando o que está acontecendo nos portos americanos. Uhum. O Porto de Los Angeles, que é o que mais recebe encomendas, está apontando queda, sei lá, de 30%, 40% na chegada de produtos, né? As coisas estão acontecendo, assim, qual vai ser a velocidade que o Trump vai voltar atrás? Então, olhando para hoje, né, de novo, gestão da economia nunca é a foto, é sempre o filme, né? E a foto que Trump está olhando hoje é de um país que está dinâmico, robusto, com desemprego baixo, com a inflação minimamente controlada, mas acima da meta. Mas desacelerando, né? Desacelerando, acima da meta e tal, né? Então, assim, igual aqui no Brasil, que a gente vive falando, o Banco Central sobe os juros, a economia continua crescendo, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Por quê? Porque tem um estímulo fiscal gigantesco. O estímulo fiscal que começou na pandemia não parou, nem com Biden, e ainda não parou com Trump. Agora, tem um custo de desaceleração que ninguém está prevendo, por exemplo, que são essas milhares de demissões no serviço público. Essas pessoas vão viver do quê? Elas vão ter alguma renda por alguns meses e depois vão encontrar emprego? Então, tem muita incógnita ainda pela frente. Ele me pareceu ontem preparado para enfrentar esse bullying. E o mundo inteiro vai agradecer se ele acertar. Ele também está tomando risco. E ele não está sozinho, porque foi uma decisão unânime, né? Sim. Diferentemente do que aconteceu no Reino Unido, que o Trump acabou de citar. Eles escolheram hoje por baixar, mas foi divididíssimo. Né? Teve diretor que queria manter, diretor que queria baixar mais, outros queriam baixar menos. Então, porque a economia britânica está num momento ali de tentar se recuperar. Então, paciência, cautela e flexibilidade, coisas que Donald Trump certamente não tem. Ontem, na conversa aqui com o Tony Volpon, ele mencionou uma coisa interessante, eu queria te ouvir sobre isso, que se Powell reduzisse o juro por agora, ele entregaria um presente para o presidente Donald Trump. Foi uma leitura muito capciosa, muito interessante, né, do Volpon. Eu brinco, né, dizendo que falar do Banco Central é sempre ser engenheiro de obra feita, né? A gente chega lá e vem com a nossa trelinha, fazendo mas aqui podia ter 2 centímetros a mais. Olha, a caída desse piso aqui não está exatamente. Então, e fazemos isso com fundamentos, né? Sem nenhuma falsa modéstia. O Tony não está errado, né? Porque assim, não existe nenhuma ação que não tenha um componente político. Ninguém consegue ser 100% técnico, porque as decisões políticas, elas têm reflexos na economia. Né? Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, a decisão política de embutir no anúncio do pacote fiscal um contrapacote, que foi a isenção do imposto de renda, levou o dólar a 6,30. Sim. O que tinha de concreto lá? Nada. Mas a ação política... Sim. As intenções... Né? A intenção política, a mistura dos desafios na ação política afetou as expectativas dos agentes econômicos que foram lá e botaram tudo no preço.
Então, é óbvio que tem uma leitura política. Agora, qual é a leitura política do Jeremy Powell, que a gente pode dizer assim, ele pegou o ferrinho e deu uma estocadinha no Trump? Sim, pode ser, mas ele pode dizer também o seguinte, né? Se eu entregar um presente a Trump, eu perco a credibilidade do BC, porque eu não regulo apenas o eleitor do Trump, eu regulo a maior economia do mundo, né? Então, caberia baixar o juro já? Não sei. Aí eu acho assim, a leitura do Fed total é que não. É que não. A prudência com grau de incerteza, ela cabe, né? Talvez se não tivesse tanta incerteza. Exato. E os preços não estão exigindo isso. O Banco Central não está atrás da curva. O Fed não está atrás da curva. Ele pode estar atrasado do ponto de vista político para a fotografia da inflação. Mas ele não está atrás da curva do Tesouro, ele não está atrás da curva dos Fed Funds. Ele não está atrás, né? Ele está acomodado, ele está ali num páreo bom com o mercado. Esse é o sinal. Esse é o sinal, de credibilidade, inclusive. E, Thaís, eu queria te ouvir ainda, para a gente terminar a nossa conversa, sobre essa história do primeiro acordo que foi anunciado pelo presidente Donald Trump. É curioso porque quando, ao divulgar os detalhes, chega-se a um acordo, britânicos e americanos concordaram em tentar facilitar, britânicos reduziram de fato as alíquotas efetivas, mas os americanos mantiveram as alíquotas de 10%. Acho que a gente tem até uma sonora sobre, com a fala do presidente Trump sobre este acordo. Trump diz que os britânicos são um dos maiores aliados históricos dos Estados Unidos e que isso, obviamente, foi importante. Vamos ouvir e depois eu vou ouvir a Thaís sobre esse acordo que, para os britânicos, não tirou nada de imposto. Vamos ouvir. Os detalhes finais estão sendo escritos nas próximas semanas, mas temos tudo bastante concluído aqui. É um acordo conclusivo, na verdade. É muito bom para os 2 países. Nós também recebemos um acesso para um novo mercado para produtos químicos americanos, maquinário e produtos industriais. Nós produzimos ótimos produtos e se eles quiserem comprar, eles estarão disponíveis no Reino Unido. Além disso, também um passo histórico, que é trazer um alinhamento de segurança econômica do Reino Unido com os Estados Unidos. É o primeiro do tipo. Então, nós temos esse cobertor de segurança econômica, que é muito importante, e nos sentimos bem confortáveis com isso. E o Reino Unido é um dos nossos maiores aliados. Algumas pessoas dizem que é o maior aliado, eu não vou dizer isso certamente para não ofender ninguém, mas certamente um dos maiores. Nós temos várias reuniões planejadas para hoje, amanhã. Todo país quer fazer acordo conosco. Então, o Scott vai para a Suíça no sábado, Scott Bessent, e vai ser bastante interessante. Vamos ver o que sairá de lá. Eles também desejam um acordo. Ambos os países trabalham com esse panorama de segurança econômica. Trabalhamos juntos como aliados para assegurar que a nossa base industrial faça de forma apropriada os controles de exportação e proteções para tecnologias-chave e indústrias como o aço. O aço é um grande fator, porque ambos os países são fortes no aço e é um material necessário para a indústria militar, por exemplo, para construir navios. E durante esse comunicado feito pelo presidente Donald Trump, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também agradeceu a equipe dos americanos, do presidente republicano, e afirmou que o acordo vai impulsionar o comércio e criar empregos. É de fato um dia histórico no qual podemos anunciar esse acordo entre 2 grandes países. Eu acho que é um tributo de verdade à história que nós temos de trabalhar tão próximos. Eu acho que eu também quero agradecer e elogiar a sua equipe por esse trabalho em nome desse acordo. Essa negociação foi muito bem costurada.
E isso já tem sido feito há algumas semanas e agora conseguimos trazer esse acordo, que é de fato importante. Ele vai melhorar o comércio entre os países, ele vai não apenas proteger trabalhos, mas também criar empregos. E eu acho que o timing para esse acordo não poderia ser mais adequado, porque o dia da vitória foi 80 anos atrás, exatamente hoje. O dia da vitória para a Europa, depois com o final da Segunda Guerra Mundial. E nesse dia, o Reino Unido e os Estados Unidos se uniram como aliados próximos. E, Donald, eu acho que talvez foi exatamente nessa época, nessa hora do dia, 80 anos atrás, que Winston Churchill anunciou a vitória na Europa. Então, acho que é uma grande celebração na Europa, nos Estados Unidos, em especial no Reino Unido, porque as pessoas foram às ruas, foram celebrar, foram até o Palácio de Buckingham. E eu tenho a honra de anunciar esse grande acordo também no mesmo dia, 80 anos depois, quase na mesma hora, como onde estávamos 80 anos atrás. E o Reino Unido e os Estados Unidos estão lado a lado. Eu acho que isso é extremamente importante, é histórico. Bom, os detalhes desse acordo vão ser finalizados nas próximas semanas. O que foi anunciado por Trump no Salão Oval foi o primeiro acordo desde que ele desencadeou essa guerra comercial com uma enxurrada de impostos sobre os parceiros comerciais depois desta volta à Casa Branca. O acordo com os britânicos mantém a tarifa de 10% sobre tudo que for importado produzido no Reino Unido, enquanto Londres concordou em reduzir as tarifas médias de 5,1 para 1,8. Além disso, a oferta de acesso a produtos americanos facilitado acesso ao mercado britânico, vice-versa. Também alguns itens britânicos entrarão com mais facilidade no mercado americano. Thaís, que acordo é esse que você chega a um bom termo com seu amigo, mas não reduz a taxa para ele? Olha, primeiro é o seguinte, cadê o acordo? Ninguém viu, Bom, não tem nada assinado. Isso, Não tem nada assinado, né? Ninguém viu, os detalhes ainda vão. Então, tá óbvio que o Trump precisava de um factoide. Faz mais de 10 dias que ele está prometendo fazer o anúncio, que já tinha fechado, né, com muitos países. E aí vai o Banco Central e mantém os juros, e aí, sabe? Então, assim, a popularidade dele cai, então ele precisava de um factoide, né? A balança comercial, a corrente de comércio entre Estados Unidos e Reino Unido, ela é majoritariamente de serviços. E é claro que fazer qualquer acordo ali do ponto de vista de produtos é bom, né? Esse é o primeiro fator. Mas assim, não vai criar nenhuma, não vai ser revolucionário para a economia britânica, né? Talvez até pelo contrário. O segundo fator é que Estados Unidos e Reino Unido estão em conversa desde o Brexit. E numa conversa mais ajeitada, há pelo menos 5 anos. Os especialistas, economistas ouvidos pelo Financial Times, pelo New York Times, estão apontando isso. Calma, minha gente, esse povo está conversando há 5 anos, com uma base já estipulada, né? O que ninguém imaginava era que o Trump ia botar 25% nos carros britânicos, que é para onde o Reino Unido manda 25% do que produz. Isso não estava em nenhuma, né? Era assim, era menos do que risco de cauda ali no esboço do que vinha sendo pensado. Por quê? E aí, esse é o lado para o Reino Unido, né? O Reino Unido sai da União Europeia, faz o Brexit, fica literalmente ilhado, não conseguiu avançar num acordo com a União Europeia, que pode inclusive avançar agora, depois do tarifaço de Trump. Então, era assim, de um lado o Trump precisando de um factoide, e do outro, o Keir Starmer, que acaba de chegar numa crise política que os britânicos estão vivendo, com uma expectativa de crescimento baixo, na economia britânica. Então, ambos conseguem criar ali um factoide de dizer... O que a imprensa inglesa está dizendo é que o Starmer escolheu por um sopro de crescimento no curto prazo,
mas não necessariamente uma coisa que tenha robustez, o que seria um acordo comercial entre os dois países, mas um acordo de gente grande, e não um negócio fechado em 50 dias. O primeiro não foram 50 dias, né? Porque a conversa, o esboço já estava sendo feito há mais tempo. Então, foi muito mais um ato político do que qualquer outra coisa, né? Não tem nada concreto, não tem nada assinado, e os detalhes, que é onde mora o senhor Diabo, a gente ainda não viu. É porque um acordo comercial desse tipo tem tantas linhas, tantos asteriscos. Assim, mas os caras estavam 5 anos discutindo, vão fechar em 50 dias? Bom, ainda nesta mesma entrevista na Casa Branca, Trump disse que espera uma reunião amigável com a China. Trump ainda reforçou que as tarifas sobre os asiáticos, os chineses, não passarão de 145%. Eu acho que não dá para subir mais, está em 145, mas eu sempre tive um bom relacionamento, sempre me dei bem com o presidente Xi. É um relacionamento que passou muito bem até ser atrapalhado pela Covid, quando a Covid chegou. E esses relacionamentos foram dizimados em muitos países por causa da pandemia. Eu espero ter um bom relacionamento com a China. O Scott, ele vai ter uma reunião bem amigável. A China tem um superávit imenso conosco e acho que a gente não pode mais ter isso. É factoide, morde-a-sopra ou passo atrás, Thaís? Não, o Trump vai ter que dar passos atrás, né? Ele não vai ter outra opção. E vai ficar muito claro que esse comportamento de quinta série não vai prevalecer, né? Ontem, o Scott Bessent, que está indo para a Suíça, desmentiu o Trump, né? Quando perguntaram para ele, olha, mas já é um avanço? Ele, que avanço? É o contrário de avanço. Nós nem começamos ainda. Então, ele desmente o Trump dizendo, não, estão ligando aqui, eu mandei dizer que eu estou ocupado. Então, esse comportamento de quinta série, que aliás é o que a China tem dito bastante, né? Se não for sério, sim, se for para ficar fazendo bravata, se for para ficar desrespeitando, a gente não vai sentar. Porque assim, olha a diferença, a China, matéria do Wall Street Journal ontem, parou de comunicar e de publicar vários indicadores da sua economia. Ninguém vai saber se a China vai entrar numa recessão, ninguém vai saber. Eles controlam tudo. A força política que o Xi Jinping tem, o Trump não tem. Essa já é uma vantagem. Outra, eles estão se preparando para esse combate já faz tempo. Então, é óbvio que o Trump ele não chega em desvantagem, mas ele, pelo menos em termos políticos, ele chega em desvantagem, porque o Xi tem um posicionamento que é de enfrentamento, não é de acomodação. A China deixou isso já muito claro. Não vou acomodar nada. Nós vamos negociar aqui de igual para igual. Uma coisa interessante que o Scott Bessent disse ontem foi a China precisa parar de ser um país desenvolvido. Ele tem toda a razão. Já faz tempo já que a China é tratada como país desenvolvido, mas ela é a segunda maior economia do mundo. Como é que pode um país desenvolvido... emergente. Um país emergente, exato. Eu falei desenvolvido, né? Em desenvolvimento, na verdade. Né? Um país emergente, um país em desenvolvimento tem um PIB de 15, 17 trilhões de dólares. Tem menor cabimento, né? Então, talvez o entendimento não comece nem exatamente pelas tarifas, assim, um quebra-cabeça em que a gente não consegue nem separar as peças da borda, sabe? Quando você começa, quebra-cabeça do céu, sim, e que você só consegue montar se tiver nuvem e se tiver as bordas, porque senão você não desenha a figura, né? E esse quebra-cabeça me parece muito assim que tá difícil achar até as bordas. Se eles conseguirem fazer a borda desse quebra-cabeça do céu, que por enquanto está sem nuvem, já vai ser uma boa notícia. Que é um pouco uma repactuação da relação, né? Exato, é enquadrar. É dizer, vamos fazer o seguinte, aqui esse é o limite, esse é o limite, esse é o limite, esse é o limite. O que nós vamos botar aqui dentro, nós ainda vamos discutir. Se tem desenho, se não tem desenho, qual o desenho, para que lado, né? Quantas peças você fica, quantas peças eu fico, né? Mas a melhor notícia que virá será essa, assim, de alguma repactuação dos termos do que pode vir a ser uma conversa
uma conversa produtiva, economicamente produtiva, né? Mas esse comportamento de quinta série aí não vai caber na mesa. Produtiva é sempre a conversa com Thaís Herédia. Thaís, obrigado, boa tarde. Obrigada, Naka. Boa tarde, até amanhã.